Deus é bom, todo o tempo Ele é bom. Ele não nos abandona, Ele está sempre presente. Ele não esquece das suas promessas. Ele não se arrepende do que entregou para você. Ele não se arrepende do que falou para você. Ele é um Deus justo, um Deus que jamais vai voltar atrás na sua palavra. O homem pode voltar atrás, mas ele jamais voltará. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela sua oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais sobre a sua palavra. Por uma palavra corretiva, preventiva, a respeito das nossas vidas, a respeito das nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos como uma família de Deus. Estamos aqui, Senhor, numa unção coletiva, aonde eu particularmente estou ministrando, mas eu sei que sou somente um canal para que seja entregue aquilo que o Senhor pretende para esses corações e para o meu coração também. Que essa palavra seja uma palavra que seja penetrada em nossos corações, para que possamos corrigir a rota e prevenir algumas situações que possam acontecer. Obrigado, Pai, porque a sua palavra ela é viva e eficaz, ela é afiada e ela está sempre atualizada, mais atualizada que o jornal de amanhã. Ela é perfeita. Em nome de Jesus, que tenhamos um culto abençoado e que pessoas sejam edificadas nesse lugar e elas saiam daqui de uma maneira diferente, cheios da palavra, porque a presença eles já carregam. Eles estão aqui apenas para abastecer e serem lembrados que o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Agradecer aqui o louvor. Aleluia. Vocês estão bem? Só escutei um amém. Acho que só o pastor Eduardo está bem. Vocês estão bem? Ah, melhorou, agora vocês estão bem. Glória a Deus. O nosso tema desse mês é sobre família. E hoje nós vamos conversar sobre a importância da empatia no seio familiar e fortalecendo também vínculos afetivos. Nós vamos falar um pouco sobre essa prevenção da empatia, né? Provavelmente você sabe que empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. É realmente você identificar isso. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele demonstrou muita empatia. Ele era um homem altruísta, então ele se colocava na pele da outra pessoa. Isso é ser e ter a característica da empatia. E eu queria agradecer a presença aqui de um pastor especial que está nos visitando, pastor Rodrigo Cardoso. Ele é churato, né, para os íntimos, e a sua mãe Edna, né? Pastor Rodrigo, nos conhecemos há mais de 10 anos, fomos pastores em Cabedelo, ele está em Recife, em Campina Grande, no Ministério Verbo da Vida, e é um prazer ter o senhor aqui. Eu falo senhor porque ele está com os cabelos brancos, né? Aí eu chamo ele de senhor. Glória a Deus. Eu queria contar uma história para vocês, na verdade, uma carta que uma pessoa escreveu para os seus pais. E presta atenção aqui do que essa pessoa falou para os pais. Que vocês vão começar a entender o porquê nós precisamos ter essa empatia
eu digo empatia para os filhos. Eu vou focar mais para os filhos. Mas você pode pegar isso como casal também. Isso não tem problema nenhum. E essa carta ela foi escrita por uma pessoa chamada Milena. Não é a Milena que está aqui. Mas ela dizia assim: queridos mãe e papai, desde que parti para a faculdade, tenho sido descuidada em escrever. E peço desculpas pela atitude irrefletida de não ter escrito antes. Eu vou atualizá-los agora, mas antes que continue a ler, por favor, sentem-se. Vocês não devem ler mais nada se não estiverem sentados. Então, eu estou indo muito bem agora. A fratura no crânio e a contusão que tive quando pulei a janela do meu alojamento, quando ele pegou fogo, logo depois da minha chegada aqui, estão bem melhores. Só passei 2 semanas no hospital e agora posso enxergar quase normalmente. Eu só tenho uma dor de cabeça terrível uma vez ao dia. Felizmente, o incêndio no alojamento e meu salto foram testemunhados por um funcionário do posto de gasolina que fica aqui perto. E foi ele que ligou para os bombeiros e para a ambulância. Ele também me visitou no hospital e como eu não tinha lugar para morar, por conta do alojamento incendiado, ele foi simpático, o suficiente para me convidar para dividir seu apartamento. Na verdade, é um quarto e um porão, mas até que ele é bonitinho. Ele é um cara muito legal, papai e mamãe. Nós nos apaixonamos profundamente e planejamos nos casar. Nós ainda não escolhemos a data certa, mas vai ser antes da minha barriga começar a crescer, papai e mamãe. Sim, mamãe e papai, eu estou grávida. Sei o quanto vocês estão ansiosos para se tornarem avós e sei que vão receber o bebê e dar a ele o mesmo amor, devoção e carinho que me deram quando eu era criança. A razão pelo atraso em nosso casamento é que meu namorado teve uma pequena infecção que impede que passemos pelo exame de sangue pré-nupcial. E eu, de uma forma descuidada, me contagiei também, papai e mamãe. Bom, papai e mamãe, agora que eu atualizei vocês, quero dizer que não houve incêndio no alojamento, eu não tive uma contusão e uma fratura no crânio, e não estava no hospital. Eu também não estou grávida e não estou noiva. E também não estou contaminada e não tenho namorado. Entretanto, recebi um D em História e um F em Química. E quero que vocês vejam essas notas com uma perspectiva adequada. Sua filha, Milena. Você percebe que ela usou uma mensagem para tentar abrandar um problema que ela tinha? Que eram as notas baixas. Muito tempo sem falar com os pais, e ela ficou com medo, muitas vezes, de passar uma informação para os pais. E provavelmente, apesar de ela amar os pais, ela não estava tendo tanto relacionamento com eles. Momentos realmente significativos. Não estava tendo aqueles momentos que precisamos ter em família, entre pai e mãe. E eu lembrando de algumas histórias da minha vida, com meu pai e com a minha mãe, eu comecei a me lembrar de umas histórias assim que eu fico, rapaz, só o Espírito Santo mesmo para trazer à memória essas histórias. Pastor Rodrigo, teve uma vez, vou contar essa história que você gosta. Minha mãe, ela andava de charrete. Você sabe o que é charrete? Né? Teve uma época na vida lá do meu pai, que o negócio estava meio ruim mesmo, nós morávamos numa fazenda. Meu pai ia trabalhar, minha mãe não tinha meio de locomoção, então aonde a gente ia, ela ia com uma charrete. Né? Então estava lá a charrete, e no dia que nós chegamos, uma vez chegamos na frente da chácara, que a gente morava de aluguel, tinha uma boiada. E eu me lembro bem desse dia que causou realmente um trauma para mim. Né? É igual o trauma que Milena tem em relação à galinha, que depois eu conto. Mas eu vou contar o meu trauma em relação a boi. Não causou tanto trauma como Milena tem de galinha, mas me trouxe um trauma.
E naquele momento nós descemos ali da charrete e um dos bois, não sei o que aconteceu, quis pegar a gente. Eu acho que eu tinha 5 anos, o meu irmão tinha 3 anos, algo assim. E o boi veio para cima, você sabe como o boi faz, né? Parou, olhou e vou mirar. E naquele momento minha mãe, como uma mãe protetora, ela pegou e foi para cima do boi e afastou a gente perto de umas árvores, como fosse assim, se for para pegar, vai me pegar. Mãe protetora. E naquele momento o boi, ele ficou parado olhando e ela gritando, até que o boi desistiu, graças a Deus. Mas algo aconteceu que me marcou, porque ela começou a amassar a gente na árvore. A gente, mãe, me... Porque ela estava tão assim, angustiada, que ela esqueceu que a gente estava atrás. E essa história me marcou. Eu tinha uns 5 anos, mais ou menos. Mas me marcou pela sentimento de proteção de uma mãe. Uma proteção como um momento ali de uma mãe que percebe uma dificuldade, uma força que pode atrapalhar e ela se coloca na frente. Uma outra situação foi com meu pai, que também me lembra muito bem, eu era pequeno, eu acho que eu tinha 6 anos. Meu pai tinha um veraneio e a gente morava numa chácara também, e a gente foi pegar uns galhos para fazer lenha, alguma coisa assim, para fazer fogão a lenha, né? E tinha várias lenhas na veraneio, e tinha uma rua muito íngreme na cidade. E estava chovendo muito, pastor, mas muito mesmo. E era um local de zona rural. Então, o barro, imagina o barro descendo naquela rua. E a gente estava atrás, nessa veraneio, meu pai dirigindo. Coisa de pai, né? Tá, nem percebe muito. 2 pirraias lá atrás na veraneio, cheio de lenha. E ele descendo aquela pista íngreme, chovendo, escorregadia. O que aconteceu? A veraneia não quis parar, meu amigo. Ela foi escorregando. Eu só me lembro da cara do meu pai, olhando para a gente, abrindo a porta e falar, pula. A gente começou a chorar. Falando, pai, e você? Pula. Pula, ou seja, sentimento de proteção. A gente começou a chorar, e aí nós pulamos, caímos no barro assim. E eu lembro, eu e meu irmão ficava chorando, papai, pelo amor de Deus, papai. Eu não chamo ele de papai, tá? O Charles sabe, é Dodô, né? Dodô, pelo amor de Deus. E graças a Deus ele conseguiu parar aquela veraneio. Onde eu quero chegar? Sentimento de proteção. Sentimento de colocar no lugar do filho. De entender aquele momento de colocar a sua própria vida para proteger um filho. Tanto minha mãe como ele, foram capazes de tirar a própria vida para proteger os filhos. Eu tenho várias histórias assim, mas eu queria contar para vocês, porque hoje a sociedade, ela quer destruir a família. A sociedade lá fora tem um discurso de destruição da família, e irmãos, não é de agora, faz tempo. Nós estamos começando a perceber isso agora. Mas isso faz muito tempo. Por exemplo, tem um livro, né, de um psiquiatra britânico, Davi, que ele sugeriu no seu livro a morte da família. Que é o David Cooper, de 1971. Ele sugeriu acabar com a família. A feminista Kate Miller, de 1970, no seu livro Política Sexual, ela afirmou que as famílias, assim como as estruturas patriarcais, devem ser eliminadas. Porque eles entendem que a família é algo que atrapalha o discurso deles. E como que nós, cristãos, nós vamos combater isso? Com a política? Pode ser, mas não é isso. Sabe que nós vamos combater isso? Evangelizando. A igreja precisa sair das suas 4 paredes e evangelizar.
Nós estamos perdendo alguns campos, e esses campos precisam ser preenchidos com a palavra de Deus. E a única maneira de você alterar um discurso ideológico como esse, de querer acabar com a família, livros de 1950, de 70, que estão começando agora, as pessoas foram treinadas dentro das universidades, e nós ficamos parados. Então, às vezes nós culpamos os políticos, culpamos as pessoas que estão governando, mas não são eles que vão mudar, somos nós, por meio da palavra de Deus. E eu queria que você abrisse lá em 1 Reis, capítulo 2. Aqui conta a história, é uma passagem muito interessante que eu gosto de ler de vez em quando, porque nós podemos trazer uma palavra aqui no púlpito para vocês, uma palavra corretiva, que é essencial, mas precisamos também trazer uma palavra preventiva, para que coisas não aconteçam. Precisamos prevenir algumas coisas. Em 1 João 1,19, fala que se você pecar, você vai ser perdoado. Mas em Romanos 6, não desmerecendo 1 João capítulo 1,19, ele fala de correções, de prevenções em relação ao pecado. E pecado, ele traz consequências para dentro da família. Como o Luciano Subirá fala no livro Propósito da Família, pecados familiares. E traz consequências. A negligência, ser passivo, permitir que coisas entrem dentro da nossa família. Nós precisamos blindar, nós precisamos cuidar do nosso jardim. Como lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz que o homem foi colocado no jardim para proteger o jardim. Então eu e você, nós somos colocados para proteger esse jardim. Nós somos colocados na frente do portão, para que esse portão não se abra para essas ideologias que estão querendo entrar em nossas famílias. Agora, se ficarmos passivos e não ter uma palavra preventiva, isso pode entrar nas nossas famílias. E mesmo diante de uma empatia, que pode ser tarde, nós podemos ver a nossa família destruída por uma simples brecha que muitas vezes é dada pela passividade em relação a alguns temas, em relação a algumas coisas que podem acontecer. E Davi é um homem que ele passou por muitas dificuldades. É um homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas ele passou por diversas situações que o ensinou a não cair nessas ciladas do inimigo. O inimigo, como em 1 Pedro diz, ele está ao derredor. Ele ruge como um leão. Ou seja, ele dá sinais. É um inimigo, não é um inimigo que não dá sinais, ele dá sinais. Ele ruge como um leão, ele não é um leão. Ele ruge como um leão. Pelo fato de ele rugir, é porque ele dá sinais que ele está querendo entrar. E Tiago 5:7 diz o 4:7 diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra nos ensina muitas coisas em relação a isso. E precisamos resistir às investidas de Satanás. E Davi instruiu Salomão a respeito disso, porque ele queria explicar para Salomão: Salomão, você pode evitar que coisas aconteceram comigo, não aconteçam com você. Isso é empatia. É você pegar seu filho, a sua filha, e falar: filho, eu passei por isso, e eu não quero que você passe da mesma coisa. E provavelmente você abriu em 1 Reis, capítulo 2, e você vai ler aqui os últimos dias de Davi. Ele instrui Salomão, e diz assim:
Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Versículo 2. Estou aqui para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você, o que vai acontecer? Prosperará em tudo o que fizer, e por onde que for, e o Senhor manterá a promessa que fez. Se os seus descendentes, olha a instrução de empatia, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Isso é uma mensagem de empatia, uma mensagem que significa de proteção. Quando você vai colocar seu filho ou sua filha para começar a aprender a dirigir um carro, Jorge. Sofia está aprendendo a dirigir, né? Está aprendendo. Você não vai chegar para ela e falar assim: Sofia, está aqui o documento do carro. Se por acaso bater o carro, você vai ligar aqui para o seguro. E você, qualquer coisa, procura um guincho, porque pode ser que bata e não consiga andar. Você vai fazer isso? Não. Você vai sentar com ela, vai falar: minha filha, está aqui a marcha, está aqui o manual de instruções, é aqui que liga, é aqui que passa, é assim que você faz para andar no carro. Isso são orientações de prevenção. Não é uma orientação corretiva, de prevenção. E agora você pode andar com o carro. Ela já está andando ou não? Só com base na supervisão, né? Então, as instruções de Davi para Salomão são instruções de empatia. Salomão, que foi o homem mais rico até hoje, de todos os tempos, ele seguiu por muito tempo essas instruções. Caiu em algumas coisas, mas ele seguiu essas instruções. Mas sabe por que Davi falou isso para Salomão? Porque ele passou por muitas situações que ele se perdeu, que trouxe consequências para a vida dele. Você vai lembrar lá em 2 Samuel, acredito que no capítulo 12, o que acontece no evento aonde ele peca com Batseba, né? Então ele age de uma maneira incorreta, que não era bom para os olhos de Deus. Tanto que o profeta Natan chega para ele, conta uma história. Davi, existia um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas. O homem pobre só tinha uma ovelha. E essa ovelha ficava todos os dias com ele, ele amava essa ovelha, comia com ele, mas chegou um visitante. E o homem rico tinha que dar um jantar para esse visitante. E o homem rico mandou pegar a ovelha do homem pobre. E Davi chega para o profeta e fala: que absurdo, como é que pode? Esse homem precisa morrer. Esse homem não tem empatia. Estou parafraseando. E o profeta fala para ele: Davi, esse é você. E naquele momento ele cai na consciência e se arrepende. Ele diz: pequei. E o profeta, como Deus, tem a sua misericórdia, né? Pela graça de Deus, que a graça de Deus aperfeiçoa as nossas fraquezas, como diz em 1 Coríntios 12, 9, a graça de Deus ela vai aperfeiçoar nossas fraquezas. E naquele momento, como Deus ele é bondoso, o profeta disse para Davi: Davi, você pecou, Deus perdoou os seus pecados.
mas as consequências não vão ser apagadas. Vão ter consequências. E a espada não vai sair da sua família. E dá uma palavra ali para Davi, que a espada jamais ficará longe da família. E nós sabemos que com o passar do tempo, o filho dele morre, o filho que foi da situação com Batseba, ele perde um filho, ele chora, mesmo ele tendo orado a Deus, pedido a Deus misericórdia, mas foi a primeira consequência, a perda de um filho. E logo depois, algumas coisas começam a acontecer na vida de Davi, porque ele, infelizmente, começou a ficar ausente do ambiente familiar. Ele começou a ser passivo, começou a ficar passivo para algumas situações. E uma dessas situações foi com Amnon e Tamar, que envolvia Absalão. Acredito que a maioria já escutou essa história, né? Já viu essa história lá em 2 Samuel, aonde Amnon se apaixona por Tamar. Ele teve ali um sentimento de paixão pela sua própria irmã. Tamar era uma meia-irmã de Amnon. Absalão era irmão de Tamar. Amnon cria uma situação, porque ele queria muito e desejava Tamar. Ele cria uma situação com um amigo dele e ele estupra Tamar. E ali desonrou a sua própria irmã e abandonou a sua própria irmã. E aquela mulher, como era da época, ela joga cinzas na cabeça, rasga as suas vestes, justamente para demonstrar que ela não estava bem. E Absalão fica sabendo o que aconteceu com Tamar. E chega para Tamar, e Tamar conta toda aquela história, o que tinha acontecido do estupro. Absalão fica indignado, a ponto de querer matar Amnon. E a palavra de Deus diz, em 2 Samuel, acredito no capítulo 13, que é a única passagem que eu achei, se você ler essas passagens você vai ver, que provavelmente Absalão procurou Davi. Isso não está na Bíblia, mas eu acredito que como um filho, diante daquela situação, de tanto aquela mensagem ter chegado em vários ouvidos, aquilo virou um burburinho. A única coisa que tem na palavra diz que Davi ficou indignado com a situação. Só isso. Provavelmente aquilo encheu o coração de ódio de Absalão em relação ao pai. É onde eu quero trazer a questão da empatia. Davi errou com Batseba, teve a consequência do filho, teve essa consequência com Tamar e mais uma consequência, o ódio do filho com o pai. Pela passividade, pela negligência, pelo fato de não ter momentos significativos e ele demonstrar aquele amor, aquele cuidado com toda a situação. Porque Davi poderia ter agido de alguma maneira, mas a palavra de Deus só diz que Davi ficou indignado e não fez nada. Absalão fingiu que não tinha passado o ódio. Depois de 2 anos, chama todos os filhos do rei, ei, vamos ali. Davi libera. O que ele faz? Ele mata o próprio irmão. Absalão mata o próprio irmão, de ódio, diante da passividade do pai. É difícil escutar isso, mas a palavra ela nos ensina de situações de prevenção, para que isso não entre nas nossas famílias. Para que eu, como pai, eu preciso entender do que meu filho está passando, mesmo com 5, 7 anos.
Eu preciso conversar com ele para entender até que ponto ele está entendendo das minhas instruções. Porque o fato de eu ir para casa não significa de eu estar em casa. Deu para entender? O fato de eu ir para a igreja não significa eu estar na igreja. Eu posso estar todos os domingos aqui, ou vir todos os domingos para cá e não estar aqui. Eu posso, depois do trabalho, ir para casa, mas não estar em casa. Eu posso ser passivo, negligente com a educação do meu filho e deixar as coisas acontecer. Isso pode gerar consequências que não é o desejo de nenhum pai e de nenhuma mãe, que é ódio, discórdia, que infelizmente é isso que a pauta lá de fora da sociedade, que quer acabar com a sociedade, que quer acabar com a família, quer. É o distanciamento entre o pai, a mãe e os filhos. Eles acabar com a família, como Karl Marx pregava, que é distanciar os filhos dos pais. É realmente destruir a família. Essa é a pauta do marxismo cultural. E nós precisamos ficar atentos a isso. Davi, naquela época, ele não ficou atento, foi passivo, foi negligente do que estava acontecendo no ambiente familiar, ele não teve a empatia de corrigir situações. E ali gerou um ódio, que gerou uma morte de um filho, aonde logo depois, se vocês continuarem a ler, Absalão se rebela, porque naquela época haviam 2 portões nos locais, aonde tinha um portão que era um portão exterior e um portão interior do local para proteção daquele ambiente. Então as pessoas que iam falar com o rei ou trazer uma mercadoria, elas ficavam entre esses 2 portões, e Absalão sabia disso e começou a ficar ali entre os 2 portões. Então as pessoas chegavam ali, eu queria falar com o rei Davi. Não, rei Davi, vem aqui. É o que você quer com o rei Davi? Aí começava a conversar, ele beijava as pessoas, ele abraçava as pessoas, até o ponto que as pessoas começaram a gostar mais de Absalão do que Davi. Chegou ao ponto, resumindo, que Absalão pede para Davi para ir para Hebrom, vai para Hebrom e se declara rei. E começa uma perseguição em relação a Davi. A passividade de Davi causou tudo isso. E Absalão vai para matar Davi. Davi foge. Davi foge porque viu que não ia conseguir parar o seu próprio filho. E Absalão estava pronto para matar o seu pai. Tanto que Joabe chega para Davi, os conselheiros, e fala: vamos embora. A passividade, a falta de consciência, de um cabeça de família, de entender, as consequências são gritantes. E Davi, ele foge. Como um rei fugindo, Absalão toma conta de Jerusalém. Então, diante da passividade de Davi, que gerou a infidelidade conjugal, que gerou a perda de um filho estupra a sua própria irmã, o ódio entre os irmãos, um irmão mata o outro, queria uma conspiração contra o pai. E para resumir a história, porque infelizmente eu não tenho muito tempo, Absalão era um homem bonito, um homem que tinha os cabelos longos, a palavra de Deus diz, e ele, naquela situação de querer matar Davi, o cabelo se prende numa árvore, e Joabe mata Absalão. Ele mata Absalão e os guerreiros ali de Davi acabam com a vida
de Absalão. E ali acaba a história de Absalão. E para finalizar, para vocês não ficarem assustados, e eu só falar situações de prevenção, eu quero falar para vocês o que Davi fez a partir de tudo isso que aconteceu. Eu comecei falando em 1 Reis, capítulo 2, instruções de Davi para Salomão. Porque ele percebeu que eu preciso ensinar, eu preciso ter empatia com esse filho que vai se tornar rei, para que ele não caia nos mesmos erros que eu tive. Olha as consequências do pecado. Olha as consequências do pecado familiar que Davi teve que sustentar. E eu queria que você abrisse lá em 2 Samuel, capítulo 19. Que depois da morte de Absalão, luto total em Israel. Todo mundo envergonhado. Todos ficaram realmente sem entender. Todos ficaram abalados. Um versículo antes, capítulo 18, versículo 33, diz que, eu vou ler para a gente continuar o 19, diz assim: então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera ter morrido em seu lugar. Meu pai e minha mãe, como eu contei da história, eles foram capazes de morrer no meu lugar. Eu tenho certeza, porque Davi aqui não está mentindo, ele era capaz de morrer no lugar de Absalão. Só que ele não demonstrou isso no momento que ele deveria ter demonstrado. Ele diz: quem me dera ter morrido em seu lugar, ah, Absalão, meu filho, meu filho. Ele está ali chorando aos prantos. No capítulo 19 diz: informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, meu filho Absalão! Meu filho! E aí vem, para finalizar, a atitude de todo pai e de toda mãe, que a partir de hoje você vai fazer. No versículo 8 diz que não tem. Davi estava naquele momento passivo. Ele estava negligente. Ele estava acima dos portões, no local agradável para ele, aonde ele deveria estar, entre os portões aonde Absalão ficava. E Davi, ele se levantou, mesmo no momento de dificuldade, chorando aos prantos ainda. O rei se levantou e sentou junto ao portão da cidade. Chegou o ponto, irmão, de você sentar na frente do portão. Chegou ao ponto de você ter que se levantar como pai e como mãe e sentar na frente do portão. Não podemos ser passivos, negligentes. Olhe para seu filho, olhe para sua filha
e proteja o portão. Tenha essa empatia de escutá-los, de escutar os problemas deles. Como a carta que eu li, aonde provavelmente a filha estava com medo de falar, que estava com nota baixa. Claro que tem punição e disciplina, mas nós precisamos, como cristãos, sentar na frente do portão. E esse portão vai ser só aberto por dentro, não por fora. É isso que um cristão faz. É isso que a palavra nos ensina. É isso que Davi deveria ter feito. É isso que as consequências ensinaram a Davi, a não sair do portão. Não saia do portão. Nós estamos muitas vezes numa rotina, muitas vezes num momento realmente de cansados, chegamos cansados em casa, mas isso não justifica a passividade. Você ficar passivo e negligente por situações da sua família. Você tem que sentar com ele, com ela, conversar. Tem várias estratégias. Eu vendo uma coisa do Instagram que a Nayana me mandou, estou dizendo para você fazer isso. Mas se quiser fazer, você faz também. Que é uma instrução, que é uma questão de empatia. Nayana me mostrou um pastor que pegava seu filho todos os dias, um pouquinho maior do que Heitor, e lia a palavra com ele, né, ensinando a palavra. E aquilo ali me tocou. Eu falei, como que eu vou fazer isso com o Heitor? E o Heitor sempre comenta com Nayana, que ele fala, papai é muito inteligente, né? Aí Nayana pergunta para ele, não que eu sou melhor que ninguém, mas Nayana, por que você acha que ele é inteligente? Ele, porque ele lê muito. Ele me vê, ele tá vendo, todas as crianças estão olhando para vocês. Eles estão olhando, eles estão observando. Então o fato de ele ver eu lendo, isso causou curiosidade. Por isso que será que isso é inteligente? Então eu peguei isso e falei, você quer ser inteligente? Nós vamos ler Provérbios. Porque Provérbios é de um homem muito inteligente, sábio. E aí eu comecei a ler o primeiro provérbio com ele, e ele entendeu algumas coisas, muitas vezes ele não vai entender. Mas não podemos ficar na passividade, deixar as coisas acontecer. Pegue o seu filho para orar, pegue a sua família para conversar, né, numa refeição. Deixa lá em casa, não entra celular na hora da refeição. Nós oramos pela comida, nós conversamos um pouco. É difícil na rotina, mas tentamos fazer isso, para que o portão não seja aberto. Eu quero que vocês recebam essa palavra de coração. Uma palavra que veio para o meu coração como uma prevenção. Porque quem recebe a primeira palavra é o ministro, né? Então Deus falou comigo a respeito de fechar os portões. Chegou o momento de você fechar o portão, de eu fechar o meu portão. Nós vamos fechar completamente esses portões para que coisas não entrem em nossas famílias. Você que é avô, é avó, né, Kátia? Já é avó, Ricardo é avô. Apesar das situações que acontecem, vocês possuem ainda algumas responsabilidades de cuidar, de instruir e fechar os portões, para que coisas não entrem. Isso não é uma responsabilidade apenas, claro, principal do pai e da mãe, mas do responsável pela pessoa. E é por isso que eu pedi para, nesse momento, eu pedi, senti no coração, não foi só hoje, mas faz um tempo que eu senti no meu coração. Nós temos dentro do tempo. Eu pedi para chamar, não sei se nós ainda conseguiu chamar, as crianças de 3 a 8 anos. Nós vamos orar por elas. Nós vamos orar declarando na vida delas. Poderíamos chamar as outras também, mas aí seria mais complexo.
mas nós declaramos na vida das outras crianças também tudo que nós vamos declarar na vida deles. Nós vamos, nesse momento, orar. Eu tenho certeza que esse momento vai impactar. Eles vão lembrar, até eles ficarem grandes, eles vão lembrar desse dia. Eu creio que homens e mulheres de Deus saindo dessa igreja e transformando a sociedade. A sociedade realmente, ela está podre, ela está realmente aí estragada, mas nós temos uma função que é a função de ser sal. E sal, ele serve para não estragar, né? Antigamente não tinha geladeira, e colocava o sal para não apodrecer a carne. Nós somos sal, irmão. Precisamos ensinar essas crianças a levar, a evangelizar, a explicar o amor de Deus para as pessoas. Uma criança dessa pode trazê-los. Uma criança dessa pode tirar uma pessoa de uma depressão por uma simples palavra. Às vezes ela pode soltar uma palavra ali que a pessoa vai falar: meu Deus, uma criança fala isso. E coisas podem acontecer. Joás foi declarado rei com 6 anos. 6 anos de idade. E sabe que o conselheiro dele fez? Estou me lembrando agora. Mandou colocar guardas no portão para que nada entrasse. Hoje nós vamos sentar nesse portão e não sair. Cadê eles? Estão calçando o sapato. O sapato do evangelho. Eles vão chegar aqui, vamos ficar quietinho, porque você sabe como eles chegam, né? Então tá vindo, principalmente Arthur, tô brincando, Heitor, os dois juntos, você sabe que o negócio aqui, mas eles vão chegar calmos, vamos declarar isso. Mas isso, algumas pessoas falam assim, é muito agitado. Isso é criança, isso é ser criança. O problema é se ele seria muito parado, triste. Isso é ser criança, é felicidade, é querer pular, é viver. Eles nos ensinam a ser como Deus nos mostra em relação à vida. E esse momento que nós vamos mostrar para eles o poder da empatia, o poder de uma oração, o poder de imposição de mãos. Alguns ali não vão entender a atitude, mas eu creio, em nome de Jesus, que esse momento vai ficar marcado na cabecinha deles. Eles estão vindo bem organizados. Ixi, tem muitos. Eu queria que rapidinho os pais, os responsáveis, ficassem na frente deles. Bem rapidinho, vai. Na frente do seu filho, ou você está responsável por alguém, fique na frente dele. Eu queria que você, igreja, você que não está aqui na frente, você estendesse suas mãos para cá. Nesse momento eu queria que os pais, ou responsável, queria que abaixasse as luzes. Eu queria que você orasse por ele, declarasse o amor que você sente por ele, o quanto ele é amado. Tem algumas aqui que não estão com o responsável, mas
tá? Pode orar por eles. Nós vamos impor as mãos e declarar o amor de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por essas crianças, elas avançando no propósito de Deus, avançando no caminho, no amor, elas sendo prósperas, onde elas passarem, elas vão demonstrar o amor de Deus, em nome de Jesus. Nós aprendemos hoje a respeito da empatia, a respeito da prevenção, e nós declaramos hoje, Pai, os portões fechados, eles sendo amados, eles sendo protegidos contra as ciladas do inimigo, em nome de Jesus. Essa mente sendo a mente de Cristo, eles vendo o poder de Deus operando na vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E você em casa, você que está em casa nos assistindo, está aí com seus filhos, ou com seu neto, sua neta, faça esse momento também com eles. Pegue eles e ore por eles, em família, em amor. Declare o que você deseja para a vida dele, para que ele avance. E vocês que não puderam ter as crianças aqui, ou porque são menores, ou estão um pouquinho maiores, quando chegar em casa, dê um abraço neles, declarem esse amor de Deus. E tenham uma semana abençoada na prática da palavra. Glória a Deus.